Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente. Olha, vou dizer uma coisa, hein? Mesmo em ritmo de recolhimento social, que, aliás, está assim a todo vapor, né? As pessoas estão se recolhendo menos, mas, de qualquer maneira, já deu uma levantada no ânimo das pessoas, né? O país, pelo amor de Deus, não vão pensar que eu estou a favor de muvuca, de sair, de a pandemia acabou, que não acabou. Não é nada disso. Mas o povo precisava dar uma levantada, estava todo mundo muito baixo, muito down, e isso realmente trouxe um alívio para a população brasileira, vocês não acham? E aí agora é realmente cada um cuidar do seu quadrado, ou melhor, de si mesmo, prevenindo, usando máscaras e tudo isso. Nós estamos sem máscara, mas seguindo o protocolo, você vê a distância entre eu e o meu entrevistado. Posto isso, realmente é o que se tem que fazer, vocês e todos nós. Mas por que eu estou falando isso também? Para falar dos grandes movimentos que estão acontecendo, o mundo não parou apesar de tudo isso. E se você souber o que é o capitalismo consciente, que é um movimento interessantíssimo que você vai tomar conhecimento agora, se é que você já não sabe, você vai perceber como essas nuances, entendeu? Que a humanidade está pintando novamente para o seu futuro, já para o seu presente, mas também mais para o seu futuro, é uma coisa muito importante. E que você pode se engajar, como todos nós, a movimentos desse naipe, com esse tipo de proposta e tudo mais. Eu convidei justamente para falar sobre o assunto que eu não domino, que eu vou saber junto com vocês, Augusto César de Souza Silva Júnior. Prazer em tê-lo aqui comigo. Prazer, amigo. Tudo bom, querido? Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui trocando Obrigado com você. Obrigado você de nos dar essa aulinha que você vai nos dar. Que ele é o co-líder deste movimento em Campinas e ele é diretor executivo do Instituto ANGA. Isso. Opa, vamos começar pelo ANGA. ANGA é uma holding. É Alma em Tupi-Guarani, a palavra Opa, ANGA. então já está falando na nossa língua. Já está na nossa língua. A palavra ANGA é Alma em Tupi-Guarani e hoje é uma holding de 4 empresas que trabalha para empreender negócios mais conscientes. O que é isso, negócio consciente? Negócio que se preocupa com lucro, com impacto positivo que a gente causa na sociedade e com o cuidado das pessoas. Quando uma empresa pensa nessas 3 coisas ao mesmo tempo, a gente fala que é consciente. Então, o Instituto ANGA é mesmo. E o Instituto ANGA é o braço social do Grupo ANGA. Agora, o Grupo ANGA existe no Brasil há quantos anos? A gente nasce no final de 2014, início de 2015. Né? E a gente tem uma proposta, uma filosofia diferente. O Grupo ANGA hoje, a gente tem aproximadamente 120 funcionários e todo mundo trabalha home office. Antes da quarentena, desde 2015, a gente trabalha com isso. E a gente virou um case porque tem poucas empresas no Brasil com essa quantidade de funcionário, todo mundo trabalhando home office, em autogestão, com uma filosofia diferente. Então esse é um pouco Augusto, do Grupo ANGA. Os empresários da cidade conhecem bem esse trabalho de vocês? Não, o Instituto ANGA, o Grupo ANGA atua muito fora de Campinas. Né? Eu moro aqui, mas os nossos negócios são com as maiores empresas do Brasil por exemplo? lugares.
Globo, Reserva, Votorantim, Gerdau, Nike, são alguns dos nossos clientes. Perfeito. Mas eu digo, na cidade, sua região, macro-região, não tem nenhuma empresa engajada ainda ao processo? Como cliente do Grupo Isso. Anga, a gente tem aqui a 3M, a Neo Energia, CPFL, então temos sim. Bom, só essas empresinhas, né? 3M, CPFL, uma beleza. Tem alguns clientes aqui. Ótimo. Bom, isso colocado para nós todos, vamos entender o que é o capitalismo consciente. Isso, olha, me chamou muita atenção quando o meu diretor falou que eu entrevistaria você, porque eu sou absolutamente capitalista ou a favor de. Não me interessa a cor política, mas me interessa a cor social da causa, entendeu? Então, eu gostaria que você me explicasse o que vem a ser o capitalismo consciente. Legal. Primeiro, que não tem a ver com uma corrente política. Por isso que eu falei. É importantíssimo pensar nisso, porque as pessoas sempre associam, e principalmente nesse momento de polarização, pessoas, não, a ideia nossa não é trabalhar ideologia política. O que a gente acredita o capitalismo como desenvolvimento humano ajudou a sociedade a evoluir. Trouxe inovação, trouxe tecnologia, trouxe crescimento, trouxe prosperidade, trouxe muitos avanços. Mas o capitalismo também trouxe muitos males. Desigualdade social, injustiça, degradação do meio ambiente, impacto social negativo. E aí o que a gente fala de capitalismo consciente o capitalismo, tal como foi criado, precisa de um refresh. A gente precisa resgatar a essência do verdadeiro capitalismo. Porque quando lá atrás foi criado, a ideia do capitalismo não era só para era pensar no bem coletivo. Então, a ideia do capitalismo consciente nasce com um professor de marketing, Raja Sisoja, professor de marketing lá na Babson. E ele foi estudar as empresas que mais... Estados Unidos. Cita o país, por favor. Que mais investiu em marketing nos Estados Unidos. E ele percebeu que as empresas que mais investiam em marketing não eram necessariamente as que mais cresciam. E ele percebeu que o dinheiro que essas empresas investiam em marketing nos Estados Unidos superava o PIB da Índia. Que é um grande... Gigantesco. E ele foi avaliar para entender quais eram essas empresas. E quando ele foi fazer o depara das empresas que mais cresciam com as empresas que mais investiam em marketing, não bateu. As empresas que mais cresciam não eram as que mais investiam em marketing. E ele foi atrás dessas empresas que mais cresciam. Entendi. Quando ele foi atrás dessas empresas que mais cresciam, ele queria entender o que essas empresas tinham. Quando ele foi atrás disso, ele chamou essas empresas de humanizadas. E ele achou 4 características dessas empresas. As empresas humanizadas que tinham esse desempenho, e é engraçado, amigo, porque a crise de 2008 foi o meio da pesquisa do Raj. Ele acompanhou essas empresas por 10 anos. E no período da crise, que foi na metade, foi impressionante a quantidade que essas empresas tiveram um retorno ainda maior. Porque na crise tiveram ainda maior. Quando chegou no final, as empresas que mais investiam em marketing, da SP500, da Fortune 500, das listas norte-americanas, se você tivesse investido $1, você tinha tido 100% de retorno, você teria dobrado o seu capital. Mas se você tivesse investido nas empresas conscientes, você teria tido um retorno 10 vezes maior. Opa! Aí então esse negócio de... Pulo do gato é aí. Isso, então esse negócio de capitalismo consciente não é só um negócio para hippie, não é só um negócio para abraçar a árvore, é um negócio que no longo prazo traz retorno financeiro. E aí surge, então, ele escreve um livro, ele encontra um empresário nos Estados Unidos chamado John Mackay, que é fundador daquele supermercado Whole Foods, que é um supermercado com um conceito diferente, ele só compra de produtor local, ele vende só produtos orgânicos, é uma proposta super diferente, que inclusive foi comprado pela Amazon agora, por alguns bilhões. Eles se juntam, os dois, o acadêmico e o empreendedor, vamos criar um Instituto Conscious Capitalism, com capitalismo consciente. E nasce o Instituto Capitalismo Consciente, com 4 pilares. As empresas conscientes, elas têm um propósito maior que o lucro, orientação para todos os stakeholders, ou seja, todas as partes envolvidas. Eu não vou servir só o acionista, que é o dono. Eu vou me preocupar com o funcionário,
com o fornecedor, com o cliente, com a sociedade. Com eu vou olhar todo mundo. Terceiro, cultura consciente. A minha prática, as práticas da minha empresa têm alinhamento com o discurso. E por último, a liderança consciente. Líderes que vivem o que falam. Essas 4 características é o que forma o que é o capitalismo consciente. Então, rapidamente, um panorama histórico é assim que surge o capitalismo consciente. Você fala dos líderes que já estão engajados, é isso? Líderes que... Isso, na verdade, é o líder que tem coerência com o discurso. Perfeito. E achou? Tem bastante. Ah, menos mal. Quando a gente vai para a questão da liderança, né, é engraçado, porque o ponto de partida para uma organização ser mais consciente é justamente a liderança. Se o líder ele começa a expandir a consciência dele, ele começa a parar e dizer assim, peraí, a gente tem que pensar em algo mais do que o lucro. Eu não estou dizendo para deixar de pensar no lucro. Eu estou dizendo para pensar além do lucro. É o lucro e o bem-estar das pessoas, o lucro e o impacto social. Então, quando você consegue pensar de maneira holística, é essa liderança. Como eu acho que tudo na vida tem que ser assim, né? Holisticamente falando, hoje o verbo conjugar é somos, vamos, juntos, andamos. Nós. Não existe o eu, sou, vou, não. Agora, Augusto, desculpa eu insistir mesmo nesse assunto pelo seguinte... Existe muita história, muita filosofia, muito teatro, muito abre aspas, fecha aspas e tudo isso em grandes movimentos atualmente. Então você ouve sociólogo, psicólogo, pensadores daqui. Eu estava assistindo De Masi um dia desse, o Domênico, que me irrita profundamente porque eu vivo parte da minha vida na Itália e conheço bem quem é o De Masi lá. É um pensador? É. Um sociólogo? É. Mas ele tem coisas que eu não comungo. Mas não é isso que eu quero dizer. Mas ele estava com um discurso tão abrandado. Eu assisti pela Rai, a TV italiana, não foi ao vivo. E eu falei, mas espera um pouco, ele está mudando? Será que ele está migrando? Aí vem a minha pergunta. Vocês conseguem detectar quem está chegando mudando de parâmetros, digamos assim, de modos de viver, de pensamento, para engajar-se ao movimento, ou não? Vocês conseguem detectar isso? Eu não estou dizendo que o De Masi mudou, não é isso, mas ele estava com um discurso diferente, ele estava. O movimento capitalismo consciente, ele é agregador. Então a gente fala o seguinte, toda empresa e todo líder, não importa qual, ele tem algum nível de consciência. Todo mundo tem, todos nós temos. A questão é em que nível de consciência você está. E aí, o nível de consciência, você tem uma questão do que você acredita, questão de motivações, sonhos, crenças, e a prática. Porque existe um gap entre o que a gente entende e para viver na prática. Quando a gente tenta parametrizar, é o nosso caminho de tentar mostrar e ter essa linha. Hoje existe a pesquisa do Raj, olha que engraçado, a pesquisa do Raj, que ele fez nos Estados Unidos, foi replicada por um professor da USP, aqui em São Paulo, professor Pedro Paro. Ele fez disso a tese de mestrado dele, usando a metodologia em contato com o Raj. Quando terminou, o professor Raj Sisoy disse assim, olha, a sua teoria ficou tão boa que eu quero que você use a sua teoria no mundo todo. E um brasileiro vai levar essa... E tem uma pesquisa chamada Humanizadas. Essa pesquisa Humanizadas, ela fala justamente desses critérios. Eles pegam os 4 pilares e faz uma pesquisa com a empresa. Aí eu vou entrevistar você, que é um empreendedor. Vou entrevistar seus funcionários, vou entrevistar seus clientes, vou entrevistar seus fornecedores e a sociedade. E eu pego a pesquisa de todo mundo para saber se bate a coerência. Ali. Não é só você falando. E bate na maioria das vezes ou não? Então, é como eu falei, existe um nível de consciência, vai bater. Então, e aí a questão que a gente sempre provoca é assim, não importa o nível de consciência que a sua empresa está, ela pode continuar evoluindo, ela pode continuar avançando. Então, mas vocês dão a consultoria às empresas, é em síntese ou não? Não. Vocês só passam a metodologia? Na verdade, o capitalismo consciente quer fomentar esse tema.
Perfeito, Então, assim, mas para você junta fomentar, empresas... você não tem que estar dentro Pois é, do miolo da coisa. A gente junta pessoas, a gente traz eventos, a gente traz cases, tem essa pesquisa para as empresas. Então, digamos, uma promoção. Isso. Perfeito. A gente é um agente divulgador, a gente quer disseminar... Então, se eu entendi, vocês fazem marketing. A gente tenta implantar uma consciência dentro das pessoas. Provoca o marketing. Traduzindo em miúdos, é isso. Maravilha. Porque eu acho que o marketing é muito importante. É que lá para trás você disse que o marketing não é tão eficiente, que o eficiente seria a empresa... É que, na verdade, assim, o que a gente fala a gente tenta entrar marketing, RH, diretoria, financeira, porque a gente acredita que essa pauta é transversal. Então eu não tenho uma exclusividade, eu não atuo só com marketing. Não, na verdade, assim, eu atuo com pessoas e dizendo, gente, existe esse novo jeito de fazer negócios. E aí, por exemplo, o que está acontecendo? O capitalismo consciente veio para o Brasil. Aí esse ano está criando uma estratégia de levar para cidades. Tem o Chapter Campinas, que é essa filial que eu estou, tem a filial Sorocaba, tem a filial Vitória do Espírito Santo, Belo Horizonte, então, mas Curitiba. Sabe que eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, que deve estar interessadíssimo, que eu estou, imagina que sou leigo. Por exemplo, aqui, Campinas e nossa região, vamos dizer assim, se bem que esse programa é assistido no Brasil, no mundo inteiro, porque é YouTube. Eu pergunto, o empresário tem que procurar vocês, a pessoa que quer desenvolver, digamos, essa consciência, para não dizer metodologia, eles que procuram vocês ou vocês vão até eles? Vocês têm uma equipe que vai até... Como é que funciona? Legal. A gente criou o Chapter mês passado. A gente está com um mês de existência aqui em Campinas. Tá. A gente tem um grupo de 25 empresários, empreendedores e gestores que eu queria chegar. Que estão aqui em Campinas atuando. Ótimo. E aí esse grupo a gente dividiu em equipes e a gente tem eventos, a gente está fazendo online por enquanto, porque não devido à pandemia, mas a gente está fazendo eventos, encontros, e aí existem estratégias para a gente levar isso. Então a gente tem um encontro que vai conversar sobre propósito. Eu chamo 3 startups de Campinas que estão vivendo o que a gente acredita que é um capitalismo mais consciente para falar disso. Perfeito. A gente tem empreendedores e a ideia não é só pequenas empresas, a gente quer atuar com pequenas, grandes e as gigantes também. Eu ia agora entrar nesse mérito pelo seguinte, eu quero saber até onde pode o empresário se sentir à vontade de procurá-los, digamos assim. Pois é, aí está aberto. Hoje, existem níveis de engajamento. Você pode ser um participante, ir para os eventos, ouvir, ou você pode se tornar um embaixador. Você se cadastra no nosso site, e aí quando você se cadastra, você se torna um embaixador. Embaixador, você vai receber conteúdo, você vai receber os treinamentos, os eventos, para você começar a se imunizar, ter munição, para você levar isso para a sua empresa. Porque a grande questão é, como é que você desdobra esses conceitos na sua empresa? Entendi sobre o propósito maior. Como é que eu levo isso na prática? Como é que eu faço esse transposto do conteúdo para o dia a dia? Existem cursos ou não? Vocês promovem cursos para explicar tudo isso? Existem formações gratuitas e pagas para ajudar. E aí tem um curso introdutório, tem um curso avançado, tem as formações, tem os encontros dos chapters, que a gente sempre faz temático com um dos temas. Então a gente tem várias abordagens nesse sentido. E forma-se a corrente. Isso, é um elo, né? É um movimento, de fato. Então, tipo assim, tem 25 que começaram. E aí no evento já tinha mais, já tinha 70. E aí a ideia é ir levando. E aí despertar esse interesse, porque é engraçado, Almi, quando a gente pensa nessa questão de consciência, o Fábio Barbosa, não sei se você conhece, um executivo que fez o IPO do Banco Real. Sim. E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, antes as empresas usavam sustentabilidade, capitalismo consciente como diferencial. No futuro é obrigação. E ele fala um negócio interessante. Mas você há de convir que é um futuro bem meio longínquo ainda, né? Isso. Porque é uma mudança de paradigmas, né? Eu acho que está acelerando muito rápido. Porque assim, a gente fala o seguinte, seja por obrigação, conveniência ou convicção, as empresas vão precisar se aderir a isso. Por quê? O jovem, quando vai comprar geladeira, ele quer saber qual a geladeira que está gastando menos. Carro, ele quer saber qual é o carro que polui menos.
Eles estão investindo mais, tem uma teoria aí, uma filosofia de vida chamada low summer, onde as pessoas estão comprando menos. Isso, é verdade. Mas é um grupo muito restrito ainda. Mas está começando um movimento. É isso que eu estou falando. São vários movimentos que estão trazendo isso. E aí, as organizações, por exemplo, esse movimento do Black Lives Matter, a gente vê que as organizações que não estão tendo uma causa, elas vão começar a perder a relevância. Perfeito. Então, essa questão da organização, da empresa, ser atuante e fazer a diferença na sociedade, vai começar a se tornar um diferencial competitivo. Tomara. Você pega Davos, o grande evento lá do World Economic Forum e tal, que dá o direcionamento das grandes pautas do mundo. O tema desse ano foi shareholder. Como é que a gente tem um capitalismo para todo mundo? O Larry Fink é o CEO da BlackRock. BlackRock é o maior fundo de investimentos do mundo. E ele escreveu uma carta e ele falou o seguinte: nós só iremos investir em empresas que tenham um propósito acima do lucro. Existe um grupo nos Estados Unidos chamado Round Table Business. São as 200 maiores empresas norte-americanas que elas definem qual é o objetivo dos negócios. E que para onde o mundo deve seguir. E eles definiram esse ano que o capitalismo não tem como mais objetivo principal só o lucro. E lá tá Jeff Bezos, tá Mark Zuckerberg, tá os maiores. Então é isso que eu tô falando. São várias mudanças que estão acontecendo que são sistêmicas. Então, eu sou otimista e eu acredito que essa mudança vai ser aí nessa década. Aí, no fundo, não tem um toque socialista, não? Não. Porque a questão... Porque o Jeff Bezos é socialista, não é que o Jeff Bezos faz parte da Round Table Business. Isso não eu estou apenas querendo dizer porque hoje, dentre outros assuntos muito em pauta, é justamente trazer esse outro lado, que seria, digamos, contrário ao capitalismo tradicional, para dar essa grande mudança. É o tal do salto quântico dentro do mercado mundial, entendeu? Pois dentro do capitalismo consciente... Uma grande influência da China. Dentro do capitalismo consciente, você vai ter extrema esquerda, extrema direita, centro-direita, centro-esquerda. Pronto. Então a gente não vai te rotular. Não. Se você não, eu sei, mas eu tô dizendo. Se tem alguém lá com essa visão, vai ter. E a gente quer abrir um diálogo. Isso. O que a gente acredita é nos negócios. Perfeito. Então, assim, a premissa é: você vai ter negócios e por meio dos seus negócios você vai gerar riqueza e valor. Ótimo. Então, no lugar de ser só pro dono... é quase o Nirvana, viu? Engraçado, né? Porque, assim, eu fui num dos grandes nichos de marxismo no Brasil, na UFRJ. Fui dar uma palestra lá sobre capitalismo consciente. Não deixaram. Me proibiram de entrar na sala para falar. E eu disse, não, deixa eu conversar, deixa eu falar um pouquinho e tal. E aí, quando eu falei, expliquei, a pessoa falou assim, entendi. É tipo um socialismo consciente. Eu disse assim, coloca o nome que você quiser. Mas é por meio dos negócios. Isso, ótimo, perfeito. Obrigado por ter vindo. Gratidão pelo convite. Eu que fico Fiquei muito agradecido. Feliz. Uma honra ser entrevistado por você. Eu que fico agradecido. E tá aí, olha que bom exemplo. Se interessem, veja, vocês têm aí o endereço para contato, seja com o Augusto César ou com, enfim, quem de direito, e se informem, porque isso é muito interessante. É o mundo. Aliás, só para concluir, para fechar esse assunto, Augusto César, esta situação pandêmica, digamos assim, nos trouxe um novo olhar, um novo viés. Mesmo que esta sua proposta já venha de alguns anos, mas eu acho que ela começa a tomar mais vulto e corpo, com certeza, nesse momento. Então, é realmente aí que eu chamo do tal do salto quântico para quem souber aproveitar. Perfeito. Obrigado por ter vindo. Obrigado. E obrigado a você. Fica ligado comigo sempre, hein? Um beijão.